Eu fiz o milagre da manhã e esse foi o resultado. A experiência que eu tive, tá certo? Para quem não sabe, Milagre da Manhã é um livro The Miracle Morning, em inglês. Esse é americano, não sei se foi americano, mas um cara muito foda que ele fez. E é basicamente 5 coisas que você precisa fazer diariamente antes das 7 ou 8 da manhã, que, segundo ele, vai mudar completamente a sua vida. E aí, eu fiz essas coisas, tá certo? E o que aconteceu de positivo ou negativo na minha vida? É isso que eu vou te falar agora. Na época que eu fiz esse desafio, que era basicamente o quê? Essas 5 coisas que você precisa fazer primeiro, exercício físico, você precisa fazer algum exercício. São afirmações, tá certo? Você precisa fazer afirmações positivas. Você precisa ler um livro, tá certo? Você precisa ler um livro, fazer afirmações. Você precisa meditar, tá certo? Você precisa meditar. E você precisa também acordar cedo. Se eu não me engano, são essas 5 coisas aí. E aí que tá. Essas coisas eu comecei a fazer todo santo dia. Eu acordava 4h30 da manhã, às vezes 4 da manhã, e fazia isso tudo. E foi uma época da minha vida que eu realmente fiquei muito feliz, que eu vi que eu estava crescendo, que eu vi que eu estava me desenvolvendo. Porque segundo o que ele fala mesmo no livro, ele fala assim, que a maneira como você começa o seu dia vai ditar todo o restante dele. Então se você começa o seu dia bem, se você começa o seu dia positivo, se você começa o seu dia fazendo essas coisas, você não tem como você não ter um dia extraordinário. Então realmente deu certo. Eu comecei a acordar cedo, e os primeiros dias são os piores, né? Você acordar cedo, dá aquele sono, mas você acostuma. Depois do 3º dia ali, eu já estava acordando antes mesmo do despertador. Então eu acordava, eu ia lá, a primeira coisa que eu fazia, né? Eu meditava, depois eu fazia as afirmações, aí eu ia ler o livro, aí depois eu ia correr. Então assim, tudo isso me fez começar a ter uma clareza mental melhor, sabe? Eu conseguia ter mais ideias enquanto eu estava correndo mesmo. Eu conseguia ter muitas ideias boas. Na época, eu ainda era muito procrastinador, então eu não conseguia colocar essas ideias em prática, nem anotava elas. Então eu tinha ideia agora, mas depois esquecia. Mas foi uma época da minha vida que eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a importância de acordar cedo, aprendi a importância de ler. Foi nessa época que eu comecei a ler de verdade vários livros. Foi nessa época que eu comecei a meditar. Eu não meditava antes, comecei a meditar. Então eu aprendi várias coisas e foi uma grande experiência para mim. E eu recomendo para você, porque realmente transformou a minha vida. Realmente foi algo que me ajudou como pessoa, sabe? Aí eu vi a importância das afirmações, né? Assim, eu lembrei da 5ª coisa. Você faz as afirmações. Primeira coisa, afirmação, meditação. Você vai escrever pelo que você é grato, tá certo? Escrever coisas pelo que você é grato. Isso é muito, cara, isso realmente transforma, sabe? Porque você já começa o seu dia agradecendo. Enquanto muita gente acorda pela manhã, aí reclama que tem que pegar ônibus, reclama que tem que isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Então, o que acontece? Essa pessoa já começa o dia negativo. Já começa o dia, entendeu? Dessa forma. Então, você começar o dia de maneira fazendo coisas como afirmação, como uma meditação, como você agradecer pelas coisas que você tem, é algo que realmente faz a diferença. Realmente faz a diferença mesmo. Então essa foi a minha experiência, gostei bastante. E eu pretendo aí, quem sabe nas próximas semanas, no próximo mês, fazer novamente. Se você não conhece o livro ainda, recomendo você dar uma olhada. Eu acho que deve até ter um resumo aqui no meu canal sobre esse livro. Depois dê uma olhada aí, tá certo? É isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa sua curtida e acompanha a nossa saga. Eu vou postar 70 vídeos em 7 dias. Eu acho que já foi uns 20 vídeos aí. Tá faltando uns 50 ainda.
Mas até lá eu vou absorver conhecimento para conseguir estar passando cada vez mais coisas aqui para vocês, tá certo? Bora pra cima. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.